Fala galera, beleza? Eu tô gravando esse vídeo para fazer algumas análises acerca do campo da geografia enquanto licenciatura, enquanto o ser professor, não é? Eu já sou professor há alguns anos, cerca de 10 anos mais ou menos, de geografia, trabalhando com diferentes públicos, trabalhando com diferentes realidades. E, assim, apaixonado pelo que eu faço, mas a gente tem que pensar muito em relação à prática docente, à prática da geografia, principalmente no século XXI. A gente passa por um momento de não só de Brasil, mas de mundo, onde as mudanças climáticas são inerentes ao nosso tempo. Não dá para a gente negar o que está acontecendo. É, No Brasil, nós temos queimadas, nós temos desmatamento desenfreado, as más práticas em relação aos solos, ao uso da água, nós temos a fome acontecendo, né? No mundo, mesma coisa, principalmente em países em desenvolvimento, onde não se tem tanta aplicação de tecnologia na confecção da agricultura, não é? A gente tem que entender que as trocas capitalistas, a gente faz parte disso, não tem como a gente também ficar criticando, não, capitalismo, não sei o que, barará, tiruru. Até porque a gente vive numa sociedade consumista. A agricultura tem como função primordial, como função primeira, promover e prover alimentação a todo mundo. Só que hoje a gente vive a era do agronegócio, não é? Onde a alimentação virou commodity, virou produto. E quem não tem dinheiro para consumir, não tem dinheiro para comer. Não é? Então a questão da justiça social, ela passa muito mais pelo acesso ao mercado de trabalho dos menos favorecidos, né, dos mais pobres, do que do programa assistencialista, né? É claro que a gente vive um momento de pandemia, onde a galera não está conseguindo trabalhar, principalmente aquela galera do setor terciário, em relação a comércio e serviços, né? Devido a aglomerações, quem está conseguindo trabalhar está trabalhando cheio de regras, em horários reduzidos. A gente entende que por isso só já reduz o consumo. Nós vamos aí para mais de 4 meses de um confinamento, né? De uma mudança do cotidiano das sociedades. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Então a gente passa por um momento de recessão econômica mundial, tá? Onde o consumo entra em queda e com isso a produtividade dos outros setores, do setor primário, do setor secundário também entra em queda, visto que a produção ela é voltada para o consumo, né? Se você não tem consumo, você diminui a produção para não ter prejuízo. Então, assim, a gente tem que imaginar uma educação, uma geografia para a sala de aula que faça o aluno entender, que faça você que está aí do outro lado da telinha, né? Entender que a economia ela engloba todo mundo. Ela engloba o rico, ela engloba a classe média, ela engloba o pobre, né? Na realidade, dentro do capitalismo, todos têm a sua importância, não é? O rico gerando lá as forças de trabalho, as forças de maquinário, de tecnologia, implementando tecnologia, a classe média servindo como força de trabalho também, como força consumidora. A classe mais pobre, infelizmente, não tem como consumir muito, mas gerada como força de trabalho, muito mais força de trabalho, né? Trabalhos braçais e tudo mais.
E outra coisa que a gente tem que imaginar, que a gente tem que imaginar não, é que a gente tem que repensar é o acesso à educação, né? Não existe acesso ao mercado de trabalho de uma forma qualitativa sem que haja antes um preparo educacional, um preparo informativo e também formativo dessa criança, tá? Hoje, quem está desempregado, a gente tem dois tipos de desempregados. Primeiro, aquela galera que se formou numa faculdade, que se formou num curso técnico, que não consegue acesso ao mercado de trabalho por falta de vagas naquela área. Isso é uma realidade. E uma outra realidade mais grave é uma galera que não teve acesso a essa formação educacional, técnica, de nível superior, e que não consegue acesso às vagas justamente porque não tem nenhum tipo de formação, tá? É, isso é mais sério. Isso é mais sério. Então a gente tem que passar a discutir não só esses mais de 10 milhões de desempregados que estão hoje, né? A gente tem que discutir o momento, lógico, não tem como fugir disso, mas a gente tem que discutir também o futuro. Né? O futuro ele passa muito mais pelo acesso à educação, num primeiro momento, pelo acesso a uma formação cada vez mais qualitativa do que a própria geração de empregos. Que por muitas vezes, se você for em qualquer agência de emprego que tiver aí, você tem vagas que exigem que exigem uma qualificação, mas você muitas vezes não tem quem assuma essa vaga. Isso é uma realidade muito pior do que você não ter vaga. E quando você não tem vaga, você incentiva o consumo e tudo vai sendo escalonado. Agora, quando você não tem mão de obra qualificada, formada, e cada vez melhor em termos qualitativos e quantitativos, isso é muito ruim para a economia. Hoje nós temos papo de 70% da população trabalhando no setor terciário. Desses 70%, pelo menos aí uns 40, 45% trabalhando no setor terciário num processo informal. O que é um processo informal? O cara que não tem registro, o cara que não paga imposto, o cara que não tem acesso aos direitos trabalhistas, né? Que vende ali na porta de casa, que vira camelô. Não que isso seja desonroso, mas o cara não vai ter direito aos direitos trabalhistas. Fundo de garantia, carteira assinada, não é? Quando o cara fica doente, poder receber o seu salário pela Previdência Social, a aposentadoria vai ser muito mais difícil lá no futuro, não é? Então é todo um processo que é muito ruim para o próprio pro trabalhador, claro, é muito ruim. O cara vai ter o dinheiro dele ali trabalhando informal sem nenhuma garantia de ter esse dinheiro, tá? Do salário no final do mês. Ele vai ganhar aquilo que ele produz. Aí entra no momento de pandemia desse, o cara não produz, o cara não ganha. Papo, entendeu? E outra coisa, isso é ruim também para a economia, tá? Todo qualquer governo de qualquer país, ele vive de imposto. Tá? Se discute muito, vai criar mais um imposto, pô, tem que retirar. Né? Todas as verbas que o governo retorna para a gente, né, ou deveria retornar, vem de imposto. Você compra uma Coca-Cola, 30% de imposto. Você bota uma gasolina, 47% de imposto em cima do combustível que você bota no teu carro, na tua moto. Então, qualquer governo vive de imposto. Tá? Se você tem 70% da população e desses 70%, mais da metade é informal, essa arrecadação vai cair. E o que o governo vai fazer? O governo vai querer impetrar mais um imposto, mais outro imposto, isso é normal. Isso não é esse governo, qualquer governo vai fazer isso. Tá? O modo assistencialista, eu não discordo dele. Tá? É necessário, não estou falando no momento de pandemia, estou falando no modo geral. Tá? É necessário, é justo. Mas é o imposto que a gente está pagando que volta. Beleza. Só que, uma coisa que eu sempre pensei, que eu sempre discuti com os alunos em sala de aula, é como é feito esse assistencialismo, sabe? Você pode dar por um tempo, botar o cara para fazer um curso técnico, botar o cara para fazer uma universidade,
paga pelo governo, quando esse cara se formar nesse curso técnico, nessa faculdade, esse assistencialismo acaba. É todo um processo de debate de uma sociedade. A gente não está falando aqui de campanha política, de momento eleitoral, não estou falando nada disso, eu não sou candidato a nada, sou apenas um professor que pensa no futuro da sociedade, que pensa no futuro dos seus alunos e familiares, e do meu futuro também, junto com meus familiares. Então, assim, a gente pensar a educação, pensar a geografia, assim como outras matérias, como outras disciplinas, pensam a sociedade, a geografia ela pensa a sociedade no espaço, as suas relações. Né? Então, assim, é um constante, um constante raciocínio em cima de uma sociedade que pode melhorar em termos de sociedade, em termos de construção de nação, de construção de resultados futuros. Tá? O Brasil tem uma sociedade injusta, uma sociedade que a gente sabe todos os defeitos, mas nós temos ainda, tá, urgências a serem sanadas, não é? Mas mesmo assim a gente tem que pensar no futuro a curto, a médio e a longo prazo. Tá? Isso é um debate de sociedade, não é um debate de governo, não. É um debate de sociedade. Tá? Até porque o governo representa ou deveria representar aquilo que o povo pensa. Não é que a maioria quer, não. É o que o povo pensa e o que o povo precisa. Independente dessa parte do povo ser minoria, ser a maioria, tá? Ele tem que pensar, seja ele qual governo for, não estou aqui criticando o governo, acho que não tem necessidade disso, mas a gente tem que pensar, assim como com todos os nossos governantes também, tem que pensar num futuro para o seu espaço. Se aquele cara é prefeito, se aquele cara é governador de estado, se o cara é presidente, não importa. Ele tem que pensar num bem-estar social. Tá? Assim como o papel do professor na atualidade de geografia é mostrar para o aluno a realidade de forma isenta. Tá? De forma isenta. Cada um tem a sua participação política, cada um tem o seu pensamento político, crítico, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua evolução, né, de vida, de acordo com onde ele nasceu, viveu, cresceu. Não é o papel do professor, na minha opinião, mudar essa opinião, mas é o papel do professor mostrar com isenção os mal feitos e os bem feitos, né, de cada governo, de cada governante e tal, fazer essa análise crítica de forma isenta, de forma em que o aluno possa falar, poxa, eu concordo ou discordo, o aluno tem todo o direito de discordar do professor. Tá? E esse debate é interessante entre gerações. Né? O debate entre gerações é muito interessante. E promover esse debate de forma isenta, de forma limpa, de forma justa, é muito importante para que o aluno lá no Enem, nas provas que ele for fazer, no desenvolvimento de vida que ele tiver, no senso crítico dele, ele possa, na realidade, analisar também de forma isenta. Tá? O que é difícil, cada um tem uma posição política, ideológica, isso é muito difícil, eu acho que é muito complicado de ser modificado, mas pelo menos ele poder falar, pô, eu gosto desse tal candidato ali, né, desse tal governante, daquele outro, mas eu concordo com ele em algumas partes e discordo com ele em outras. O discordar não é vergonha, sacou? O discordar é você mostrar, é você botar em pauta aquilo que você aprendeu e aquilo que você pensa. Nas minhas aulas de geografia, eu acho muito mais importante o aluno, ser um ser pensante e analisador da sua realidade do que ele decorar, por exemplo, um conceito geográfico, o que é planalto. Entendeu? Então, assim, eu acho que nesses anos que eu estou no magistério, eu aprendi, né, a ser isento, a ensinar a geografia de forma isenta e crítica. Sacou? Não adianta a gente querer botar a nossa visão política, não é o que é o mais comum, é o mais fácil, em cima de uma aula. Muitas vezes você vai
deixar a tua aula de lado, teu conteúdo de lado, do que promover ali um debate sadio, isento, saudável, e que vai gerar muito mais frutos a médio e a longo prazo do que a curto prazo. Tá? A avaliação, né, da tua aula, a avaliação do conhecimento desse aluno, a gente faz muito mais no tete-a-tete, no debate, do que numa prova. A prova ela é importante para você diagnosticar alguns erros de aprendizado técnico, né, de conceitos. Mas quando você faz uma prova onde o aluno tem que raciocinar, ele tem que pensar criticamente, você vai identificar ali o posicionamento do aluno, você vai identificar ali da forma que ele pensa, e mais uma vez promover um debate. Geografia, para mim, ela é baseada em cima de debate. Mas Alex, é geografia, que a gente considera como geografia física, né? Como geografia conceitual. Você deixa de lado? Não. Até porque o conceito é importante para ele fazer lá as provas da vida dele, saber onde ele está pisando, saber onde ele está. Né? E em cima dos conceitos, tentar trazer esses conceitos para a vida do aluno. Não adianta a gente querer aqui falar, olha, Planalto é isso, depressão é aquilo, planície é isso, e ponto. É muito mais válido você falar, pô, olha só, Planalto, planície, depressão, serra, montanha. Brasil não tem montanha. Muito mais conjunto de serras. Vamos lá. Pô, como é que a gente se aplica no dia a dia da gente? Tem região serrana ali do nosso estado. Pô, planície costeira aqui na praia. Planalto Central. Por que Brasília, muitas vezes, o repórter se refere como Planalto Central? Como Planalto. Mas vamos lá e tal. Fazer essa análise, fazer trazer a geografia conceitual para a vida do aluno é um aproveitamento muito mais para o aluno do que para você, de satisfação. Eu gosto de ensinar Planalto. Legal. Né? Você vai ensinar Planalto, as formas, erosão, sedimentação. Só que se você não trouxer isso para a vida do aluno, não adianta você ensinar isso. Que ele vai decorar, uma semana depois da prova, ele vai esquecer isso. Porque não se tornou interessante, ele não se viu dentro desse conteúdo. Então é interessante que a gente possa incluir o aluno dentro do conteúdo. E dá para incluir. Mas Alex, estou falando de Índia. Como é que eu vou trazer essa realidade para o aluno? Você pode passar documentário, você pode colocar o mapa lá, você pode discutir a população gigante da Índia, né? Se o Brasil pode chegar lá, se não pode, quais são as diferenças de Índia para o Brasil. Tem várias técnicas, é só você pensar um pouco como você pode. A grande pergunta é como colocar esse aluno dentro do conteúdo. Não é colocar o conteúdo dentro do aluno. Quando você coloca o aluno dentro do conteúdo, você vai ter o aluno muito mais participativo, você vai ter o aluno muito mais consciente do seu espaço, consciente do seu lugar, e isso é mais importante. Isso é o mais importante, o aluno se interessar pelo que você está falando. Né? Principalmente nas gerações de hoje, que tudo é chato, tudo é isso, tudo é aquilo, isso é inerente do adolescente. Nós fomos adolescentes também. E tudo era chato. Meu Deus, ficar 5 horas dentro da escola, que saco, tenho que sair, quero ir pra praia, quero jogar bola. Ou então ficar agora, no momento de pandemia, ficar, 4 horas assistindo vídeo, fazendo exercício na plataforma, né? Mandando relatório pro professor, que saco. Se você não fizer uma inserção do aluno, imergir o aluno dentro do seu conteúdo, não a força, mas com jeito, você não vai ter aí nenhum tipo de aprendizado aqui. A realidade é essa. Tá bom? Então fica a dica aqui. Inscreva-se no canal, curtam o canal. A gente vai sempre ter vídeos assim, discutindo geografia, futuramente novos projetos aí. Estamos esperando algumas confirmações, tá bom? Então, fica aí, tamo junto, um abraço, curtam, sigam o canal, Professor Alex Flores. Um abraço.